Bom, gente, bom dia mais uma vez. Hoje a gente dá sequência aqui ao nosso primeiro workshop, né, voltado ao documento do COB. E hoje a gente vai abordar um pouco algumas dimensões e finalizar, portanto, essa temática sobre detecção de talento no esporte. Eu vou transmitir aqui a tela e a gente dá início. Bom, então, dando sequência que a gente já vinha conversando em relação ao sistema de identificação e desenvolvimento de talento para o esporte. Abordando um pouco mais, até para quem está chegando agora, o que é esse sistema de identificação e desenvolvimento de talentos para o esporte? Esse é um documento que o Comitê Olímpico do Brasil desenvolveu visando justamente políticas públicas que pudessem fomentar a identificação e desenvolvimento de talentos no Brasil. A gente sabe que, em grande parte, ou em sua maioria, a detecção de talentos no Brasil ela é feita de maneira agregada, ali com um senso de sorte, com muito da percepção do treinador, coisa do tipo, e pouca base científica. Então, preocupado com isso, o Comitê Olímpico desenvolveu esse sistema que traz justamente todo um aparato científico de como realizarmos a identificação e o desenvolvimento de talentos no esporte no Brasil. Então, esse documento ele foi elaborado por um grupo de cientistas, pesquisadores renomados, e dentro desse sistema a gente tem ali diversas dimensões abordadas, diversas orientações realizadas, uma análise, como a gente pôde ver ontem, de uma fundamentação teórica, e a partir disso a gente consegue ter algumas características em relação a isso. E dentro dessas dimensões, ficou aí como minha responsabilidade trazer a abordagem em relação às dimensões social, psicológica e biológica. Existem outras, como motora, etc., e toda a fundamentação é feita, mas aí, especificamente dessas três abordagens, o documento ele destrincha ali quais as preocupações e por que elas são importantes no que se refere à detecção de talentos no esporte. É importante a gente pensar que quando a gente está falando de detecção de talento, a gente tem ali diversas fases que a gente vai ver mais para frente, e nessas fases a gente vai ter um aprofundamento das funções do indivíduo em relação a essa identificação. Então, o talento esportivo, que é o último passo em relação à detecção de talento, envolve justamente esse aglomerado de dimensões, que vai envolver social, psicológico, biológico, motor, entre outras. E dentro do componente social, a definição do comitê é que os indivíduos estão inseridos nesse sistema simbólico que compartilha os mais diversos significados. Nesse sentido, a cultura e a consciência dos seus múltiplos signos são interpretados constantemente, já que os indivíduos as produzem e são um produto delas concomitantemente. Toda construção mental deve ser atribuída ao processo de aprendizado e à construção do corpo. Então, não adianta a gente pensar talento esportivo e já talento motor, que seria aquela primeira etapa, sem a gente considerar a dimensão social. A gente precisa entender quem é esse indivíduo, e o social desse indivíduo vai nos dar muita informação em relação a isso. Até que ponto a gente pode cobrar, até que ponto a gente pode ceder, até que ponto a gente pode trabalhar outros aspectos, como o psicológico. Então, tudo isso vai estar envolvido nessa dimensão social. Aqui é uma construção do indivíduo atleta. Digamos que a gente identificou um indivíduo com 12 anos de idade. A partir daqueles 12, a gente vai ter um controle do indivíduo, que a gente pode estar ali mexendo nas variáveis psicológicas, sociais, etc. Mas até aqueles 12, já houve uma construção cultural, psicológica, familiar, escolar, que a gente não teve controle. Então, a gente precisa entender esse primeiro passo para depois dar sequência nesse trabalho de lapidação do talento esportivo. E dentro desses aspectos sociais, como eu já pude citar, a gente tem um dos aspectos, a cultura. Qual a ideia de mundo do indivíduo? Da onde esse indivíduo está vindo? Como você pode trabalhar ferramentas que sejam semelhantes a esse indivíduo? A gente sabe, por exemplo, enquanto pesquisadores e profissionais de educação física, a gente vai ter ali uma base de
fisiologia, de biomecânica, entre outros aspectos, mas já pensou a gente chegando para uma criança que a gente está detectando e começar a falar de fisiologia, começar a falar de biomecânica, aquilo ali não é um ambiente que ele está inserido, não é da cultura dele. Então a gente precisa facilitar as linguagens, os signos, etc. Então a cultura vai ter uma questão, um papel fundamental nesse aspecto social do indivíduo, qual a ideia de mundo do indivíduo, e a gente poder se assemelhar a isso, corrigir em parte alguns aspectos, e dali para frente poder ter um aprimoramento desse aspecto, enquanto, isso aqui, essa cultura, vai ser mais adequada com o perfil desportista. Isso envolve uso de drogas, isso envolve um ambiente, na verdade, de uso de drogas, um ambiente de festa, um ambiente de diversos aspectos. Então, a cultura do indivíduo tem um peso nesse aspecto social. Um outro aspecto é a família. Há um ambiente propício ao desenvolvimento esportivo do indivíduo. A família, ela motiva esse indivíduo ou o contrário, faz o papel contrário? A família quer que aquele indivíduo seja um atleta ou não? A família proporciona um ambiente para que esse indivíduo seja atleta ou não? Então, essa questão do ambiente voltada ao aspecto familiar também vai ter uma grande importância em relação ao aspecto e está direcionado ao aspecto social. Em relação à escola, a escola tem fomentado o desenvolvimento esportivo da criança. Lá, nas aulas de educação física, o professor ele tem propiciado esse desenvolvimento esportivo. As aulas de esporte têm propiciado esse desenvolvimento esportivo. O convívio dele com outros indivíduos, com outras crianças, essas crianças elas têm alavancado ele enquanto atleta ou frustrado. Então, todo aspecto de bullying, etc., isso vai envolver uma questão social que vai poder também ter um desenvolvimento ali de correção em relação ao aspecto social das crianças. Valores, e aí envolve também cultura, família e escola. Dentro desse ambiente cultural, dentro dessa família, dentro da escola, esse indivíduo ele tem aprendido valores, o espírito olímpico tem sido estimulado, fair play, entre outros aspectos. Então, esse é um ponto também que tem sido considerado em relação ao COB, enquanto essa criança precisa desenvolver valores sociais que vai estar permitindo ela ser, então, atleta de alto rendimento. Como essa criança recebe as críticas e julgamentos. O ambiente que ela está, ela tem sido criticada por tentar ser um atleta, ela tem sido, por exemplo, falas do tipo, você não vai ser atleta, você não vai conseguir ser atleta. De que maneira e em que grau isso chega para a criança? Então, os julgamentos e as críticas também devem ser observados e deve ser variável desse aspecto social. Como lidar em relação à ascensão também vai envolver um pouco da parte psicológica, é claro, mas também desses aspectos sociais. Então, a gente sabe que no Brasil, ser atleta de alto rendimento está ligado um pouco com a questão da ascensão social. Então, o indivíduo que teria outros meios de ascender socialmente, ele busca ali no esporte uma oportunidade de fazer isso. Mas isso tem um retorno midiático, quase sempre o desportista ele está relacionado a uma figura pública de mídia e popular, e também uma questão financeira. Então, de onde esse indivíduo vem, a cultura desse indivíduo, a família, a escola, os valores, os julgamentos, permitem que esse indivíduo faça uma ascensão correta, ou que ele destoie ali, então, do objetivo que é, então, ser campeão. E, por fim, o ambiente, de maneira geral, onde esse indivíduo está inserido por cultura, família, etc., está sendo realizada a sociabilização, está sendo estimulada a competição, está sendo estimulado o respeito. Esse indivíduo, ele vai, quando a gente identificar, ele já vai ser um indivíduo, digamos que pronto desse aspecto de sociabilização, competição, respeito, ou é um indivíduo que vai ser desenvolvido ainda. Isso também deve ser considerado. E aí o Comitê Olímpico, ele sugere esse questionário, ou formulário, na verdade, de Faria Júnior, que envolve justamente uma questão de apoio social em relação aos pais e em relação aos amigos. Como identificar esses aspectos. Então, os pais, eles estimulam o indivíduo a praticar atividade física, eles praticam junto com a criança, eles transportam a criança até o local, eles assistem a criança praticando, eles comentam em relação à prática do indivíduo, e eles conversam em relação a isso, ou mesmo em relação aos amigos.
se existe esse estímulo, se existe essa prática, se eles convidam. Então, todo o aspecto socioeconômico ali é considerado para o Comitê Olímpico, pelo menos numa fase inicial, pelo menos numa fase de talento motor, depois ela vai se aprimorando, e desse modo ele consegue identificar ali em algum grau se esse indivíduo, ou melhor dizendo, onde esse indivíduo está inserido e se ele tem um apoio social para ser um atleta. Já no que se refere à dimensão psicológica, o documento ele trata de identificar e desenvolver talentos esportivos considerando as habilidades psicológicas. É uma tarefa complexa e multifacetada, devido à natureza não linear do talento. Ou seja, por mais que a gente tenha respaldo científico, pelo menos a partir desse documento, de como identificar um talento esportivo, cada um é cada um, e a gente vê isso nos princípios do treinamento esportivo. Então, dentro dessas dimensões, a gente vai ter que lidar com cada um enquanto ser individual. Então, tal fato faz com que sua identificação seja um dos tópicos mais controversos da área da psicologia e do esporte. Entretanto, estudos com talentos esportivos e com talentos que abandonaram o esporte competitivo demonstram que a vida esportiva é, invariavelmente, o produto de um conjunto de características do contexto que apresentam relação direta ou indireta com eles, e das características físicas e psicológicas de cada atleta, que podem ser facilitadoras ou inibidoras do sucesso esportivo. Então, um pouco do que eu vinha comentando, como é que envolve, de onde esse indivíduo vem, do ambiente que ele está inserido, em que grau a parte psicológica tem sido trabalhada, seja por uma questão facilitadora, seja por uma questão inibidora. Então, esses colegas dele, e aí a gente percebe uma relação muito forte do aspecto social com o aspecto psicológico, porque esse indivíduo ele tem que ter o apoio dos pais, da escola, dos amigos, ou a gente vai ter uma questão inibidora forte em relação ao sucesso esportivo. E o modo como uma criança vai lidar em relação a isso também. As críticas vão servir de motivação para evoluir ou vão servir de inibição. E isso é considerado justamente nessas características consideradas nos atletas, que o documento aborda. Então, ele traz ali em graus como a característica psicológica tem um envolvimento com o desempenho esportivo. Então, primeiro há de se considerar a personalidade da criança, como essa criança é. Ela é mais intrínseca, ela é mais extrínseca, essa criança ela lidar melhor em grupo, ela lidar melhor individualmente, tudo isso vai servir, inclusive, para direcionar o indivíduo em relação à sua prática esportiva. Imagine, por exemplo, uma pessoa extrovertida, e que se dá muito melhor em grupo, sendo direcionada para a ginástica, por exemplo. Não é compatível em grau com esse perfil. Então, existem maneiras e maneiras de serem direcionadas, e uma delas também será a psicológica. Então, o esquema e crenças do atleta também tem uma fundamentação importante. A gente percebe isso principalmente no futebol, a questão do sal grosso, a questão da reza antes de entrar, etc. Eu tenho um clube aqui em Aracaju de futsal, a professora Dalva teve a oportunidade de conhecer alguns atletas, e eles sempre comentam o seguinte: se reza ganhasse jogo, todo mundo ganhava, porque todo mundo reza ali antes do jogo, mas ao mesmo tempo não deixa de rezar, porque existe também essa questão da crença do atleta. Isso vai envolver como um aspecto psicológico em grau também para esse indivíduo ter uma evolução. Por mais que aquilo seja considerado não placebo, mas tem uma importância dentro da capacidade do indivíduo psicológico. Então, a personalidade, as crenças do atleta, a capacidade física geral, e aí a gente fala de aspectos genéticos, a capacidade técnica e tática, tudo isso vai vir em grau fomentado ao desempenho esportivo. Então, não é só o treinamento, não é só o talento, mas sim também a questão da sua personalidade e a questão das suas crenças e a questão psicológica em torno disso. E aí, em relação a esses aspectos, a busca por jovens talentos exige distinguir quais são os melhores indicadores de desempenho presentes que potencializem um desempenho superior no futuro. Um campeão reúne uma alquimia de peculiaridades de difícil precisão matemática e, além do mais, cada modalidade esportiva, posição e situação exigem características distintas,
Ao considerar tais singularidades, a avaliação psicológica deve ser utilizada como um marco referencial e não um fim diagnóstico. Então, vai ser etapa, como a gente viu ali anteriormente, ela está ali no macro, vai ser uma etapa para a identificação do talento esportivo, mas não como um pilar definidor do que vai ser um atleta ou não de alto rendimento. E aí, como aspecto inicial, na fase A do talento motor, é considerado o roteiro de observação comportamental. A partir da fase B e C, que vai ser mostrado mais para frente também, outros aspectos são incluídos, outros testes são incluídos, testes inclusive realizados somente por psicólogos. Então, a gente tem um aprofundamento ali da dimensão psicológica, mas por alto, o que é realizado? Enquanto o indivíduo, ele, na fase motora, ele está realizando o KTK, que vai ser visto também mais para frente, um grupo está observando o comportamento desse indivíduo. Então, o comportamento, como a gente viu lá, a personalidade, deve ser a primeira etapa da dimensão psicológica. Esse indivíduo, enquanto ele faz a atividade, ele fica atento às instruções, ele segue as regras propostas, ele mostra interesse em participar, ele demonstra satisfação, ele diverte-se, ele encara as dificuldades, ele não desiste, ele se esforça, ele demonstra interesse, ele fica à vontade no grupo. Então, esses são aspectos iniciais e gerais que vai direcionar esse indivíduo para algumas modalidades ou não. Aqui a gente vai perceber se ele é melhor, se ele fica mais à vontade em grupo ou individualmente, se ele fica mais à vontade quando tem algum desafio ou se aquilo inibe ele de alguma maneira. Então, vai ser observado em primeiro momento essas questões. E aí a gente chega na última fase, na última dimensão, que eu vou trazer aqui para vocês, que é a dimensão biológica. O sistema morfofuncional reúne os componentes morfo e motor, sendo fundamental para identificar as potencialidades dos jovens no esporte. Sua integração ocorre pela associação entre o meio ambiente e genética. E aqui, esse genética, vamos abrir um parêntese, hoje a gente já percebe que vai até além dessa questão genética, envolve também a questão epigenética. Tem aquele valor passado no material genético, mas também tem aquele valor ali de ambiente influenciado, né, nessa parte genética. E sofrendo, portanto, influência dos estímulos motores, nutricionais e condições socioculturais, sobretudo nas fases de crescimento e desenvolvimento. Então, aqui a gente tem algumas palavras-chave. Sistema morfofuncional, ambiente genética, que vai envolver a epigenética, estímulo motor, nutricional e condições socioculturais. Então, na questão biológica, a gente tem um aflorescer das características. Então, se o indivíduo ele teria aquele potencial genético para certas atividades, o ambiente em que ele vive vai estimular ou não para que esse indivíduo ele desenvolva. E isso vai envolver os outros aspectos sociais e psicológicos. E no que se refere ao sistema morfofuncional, a gente pode pensar morfo aí relacionado a medidas e consequentemente medidas antropométricas, e o funcional justamente o equilíbrio das ações e dos sistemas do corpo humano. Então, a perfeita harmonia disso nos leva à orientação esportiva, detecção de talentos. A identificação de talentos é um processo longo e multifacetado, com a interação de variáveis mensuráveis e outras subjetivas. Isso porque o atleta deve estar preparado para o volume, intensidade dos treinos e as situações de estresse exigida pelo alto rendimento. Não respeitar as fases de desenvolvimento e crescimento pode levar a equívocos na identificação do talento. Os autores identificaram 3 estágios de desenvolvimento no processo de formação de jovens atletas. Primeiro estágio, talentos potenciais são identificados em suas modalidades esportivas. Segundo estágio, jovens vivenciam mais tempo de treinamento especializado. E terceiro estágio, que é o estágio mais avançado, a busca por resultados esportivos elevados. O que é que os autores estão citando aqui, tanto nessa fala anterior como nesses estágios? Deve-se considerar biologicamente o estado desse indivíduo. De que maneira? Suponhamos que o indivíduo ele tem 12 anos e o outro tem 14 anos. Quando a gente vai observar a idade biológica desse indivíduo, o aspecto biológico, esse indivíduo, digamos que 2 indivíduos têm 12 anos. Quando a gente vai observar a idade biológica, esse indivíduo, tem 14 anos, ele é pós-maturado, o outro indivíduo ele tem 10 anos, ele é pré-maturado, digamos. Então, embora esses 2 indivíduos estejam na mesma categoria, a gente tem uma diferença ali de 4 anos de idade, 4 anos biológicos, melhor dizendo, desses indivíduos. Então, isso resulta em um falso
talento. Isso resulta justamente num aspecto do indivíduo, ele é mais velho que o outro, não necessariamente ele é melhor que o outro, partindo do princípio esportivo. Então, esse cuidado que é identificado aqui em relação a ter essa atenção para o volume, intensidade, situações de treinos e respeitar as fases de desenvolvimento e crescimento, não respeitando-as pode levar a equívoco na identificação do talento, justamente nesse sentido. Deve-se identificar esses talentos e considerar as modalidades, deve-se permitir que esses jovens vivenciem mais tempo de treinamento, e aí, nesse caso, especializado, já passadas as etapas, a gente já percebeu que especializar cedo não funciona. Então, a ideia é que esse indivíduo experimente as modalidades, faça um desenvolvimento motor, e a partir disso, então, ele possa ter uma especialização já próxima ali dos 14 anos em relação a isso, que é o que propõe o documento. E, por fim, então, que aí é o resultado, não adianta a gente fugir disso, a busca por resultados esportivos elevados. A cereja do bolo lá na frente é fomentar talentos olímpicos. E o que são os talentos olímpicos? Aqueles indivíduos que vão trazer medalha, principalmente de ouro para o Brasil. Então, esse deve ser o estágio avançado. E não o contrário, não o indivíduo com 10 anos, com 12 anos, já ser um talento, já ser campeão, já trazer medalhas. Esse deve ser o último passo. E aí a gente tem por características em relação a essas dimensões, e principalmente a dimensão biológica, a aplicação desses testes, e os testes que eu vou citar daqui para frente. Então, países com grande disponibilidade de recursos humanos, a gente tem uma linha de atuação. Países com limitada disponibilidade de recursos humanos, a gente tem outra linha. No caso do Brasil, a gente considera, então, a segunda questão, um limite de disponibilidade de recursos humanos. Então, nesse caso, a gente opta por testes de seleção abrangentes, em outras situações seriam testes específicos de seleção. No nosso caso, a gente faz um apanhado maior, já que a gente tem ali pouca gente para aplicar e muita gente para ser aplicado. A seleção, ela é científica desde a fase inicial, então é o que propõe o COB, que cientistas estejam à frente dessa seleção. Os cientistas, eles realizam a seleção desses talentos, enquanto os treinadores são consultores. Em países com recursos humanos ampliado, é o inverso, os treinadores realizam a seleção e os cientistas são consultores. No nosso caso, não. A gente tem, portanto, a identificação de talentos por grupo de modalidades esportivas e a gente tem o treinamento inicial centralizado e focado. Dentro desse componente, então, biológico, a gente teria ali 3 testes que seriam bases, né, pelo menos ali para fase A da dimensão biológica. A antropometria, como a gente viu lá atrás, o morfo, né, as medidas, e aí considera para a antropometria o índice de massa corporal, a relação estatura-envergadura, relação comprimento de perna, que no fim, e a relação comprimento de perna, que no fim a gente vai estar falando de estatura, envergadura, massa corporal e algumas medidas corporais também que a gente vai estar realizando no decorrer das fases. A maturação sexual, e aqui a gente está colocando o Tanner, mas na verdade o Tanner é uma alternativa que a gente traz para a nossa realidade. E quando a gente pensa em políticas públicas, e como a gente viu lá atrás, a questão de muita gente para ser aplicada, pouca gente para aplicar, o Tanner ele é uma alternativa em relação à maturação sexual, maturação biológica. Por quê? O mais recomendado e o que o Comitê Olímpico trabalha é o raio-x de punho e mão. Ali a gente teria uma dimensão mais precisa da idade biológica e cronológica do indivíduo. Mas na realidade aplicada, a gente teria, então, portanto, a alternativa do estagiamento de Tanner. O indivíduo ele vai lá, se autoavalia e a gente tem um resultado da sua idade biológica. E, por fim, a dermatografia, que não continha no Comitê Olímpico, não é algo que está no comitê, no documento. Nas próximas atualizações, isso deve ser considerado, isso deve ser acrescentado, isso já é discutido com os cientistas do Comitê Olímpico, que seria ali uma base epigenética, identificando precocemente no indivíduo sua predisposição para agilidade, força, resistência, coordenação motora, hipertrofia, entre outros aspectos. Tá? A dermatografia seria um fator também aí desses testes biológicos. Um outro teste é o KTK, que é um teste motor. E aí, por ser um teste motor,
a gente vai ver mais para frente também relacionado ao aspecto motor, mas que ele é um teste motor e o teste motor está relacionado à dimensão biológica. Então, o KTK ele é um teste da dimensão biológica, mas é um teste que vai ser voltado à coordenação motora. Vai ser um teste que vai aferir ali o grau da coordenação motora do indivíduo entre altamente coordenado ou insuficiente, entre outros aspectos. Então, a gente teria esse grupo de testes voltado à dimensão biológica, que é um pouco maior, um pouco mais ampliado em relação aos demais. E aí o professor Stélio pediu para trazer essa aba para vocês, em que sentido? As aplicações dessas dimensões e das que a gente vai ver daqui para frente. Só uma pincelada em relação a isso. A gente já validou aqui o EpiGen e o Voxport, que são 2 softwares, e a gente vai validar até o ano que vem o terceiro software, que é o Sport Talent, que é a terceira figura. Como é que funciona esses softwares? O EpiGen, ele é um software de validação científica. Então, a gente validou um quadro que a gente chama de QCE, que é um quadro de características epigenéticas das modalidades esportivas, que contém 74 modalidades divididas em agilidade, força, resistência e antropometria. E aí a gente tem ali os graus e a gente identificou a exigência física de cada uma das modalidades. O EpiGen, ele validou isso e a gente continua validando com alguma frequência, justamente como base do que é exigido em cada uma das modalidades. O Voxport, ele é um software de orientação esportiva. Então, a partir dessa identificação, a gente aplica a dermatografia e antropometria no indivíduo, joga nesse software, e aí ele já faz um cruzamento de dados com o EpiGen, e a gente consegue orientar a criança na melhor modalidade, do melhor grupo de modalidades para essa criança. E, por fim, a gente tem o Sport Talents, que vai ser um passo a mais da orientação esportiva. É justamente esse grupo de testes que a gente está conversando, o teste social, o teste psicológico, o teste do KTK, o teste da dermatografia, o teste da antropometria. A gente vai jogar o resultado desses testes no Sport Talents e ele vai nos devolver a potencialidade desse indivíduo de ser ou não um atleta de alto rendimento. Então, a gente está falando aqui de tecnologia, de inovação, e isso vai permitir que a gente fundamente políticas comunitárias e políticas públicas, justamente podendo realizar em grau e em massa a orientação esportiva e a detecção de talentos. No mais, é isso. Eu esqueci de pegar minha água aqui, então a voz ficou um pouco zoada, mas agradeço aqui a vocês e fico à disposição para qualquer dúvida. Isso foi uma pincelada aí do que é essas 3 dimensões e como elas podem ser observadas dentro do Comitê Olímpico e mais para frente como políticas públicas. Tá ótimo, Michael. Muito boa a sua apresentação, parabéns. Acho que foi muito esclarecedor para todo mundo aqui no grupo, né? Se alguém tiver também alguma questão, quiser fazer alguma pergunta, a gente abre um pouquinho. E aí depois a gente já vai entrar com a apresentação do Mário César. Bom dia, Matheus, tudo bem? Matheus, seu microfone está mutado. Bom dia. Bom dia. Queria só fazer uma pergunta, Michael. Esses equipamentos software validados, a gente tem acesso? Como é que está? Está disponível? Show. A gente tinha uma pressa de validação em relação a esse software, porque o 1 e o 2, que é os que estão disponíveis, que é o EpiGen e o Voxport, a gente tinha uma pressa de lançá-los por conta do mestrado. Então, a gente tinha que entregar isso como resultado da dissertação de mestrado. Feito isso, a gente entregou uma versão funcional, mas não a versão ideal. Então, o que é que está acontecendo? Agora a gente está preparando o 2.0 dos 2 sistemas. Então, a gente tem esse software funcionando, mas ainda não recomendo a utilização deles como uma ferramenta ideal. A turma de informática da universidade está desenvolvendo esse aprimoramento, a Salos está desenvolvendo a parte da orientação esportiva, então imagino que em 1 ou 2 meses a gente tenha isso em grau de qualidade para utilização. E aí vai ser disponibilizado, sim, de maneira gratuita, para que todos possam utilizar, tanto para orientação esportiva, como para validação do quadro de características, que é o EpiGen. Tá bom? Valeu. E uma dúvida, quando você falou naquele segundo, que é pela dermatografia,
só quem tem um leitor que vai poder avaliar, ou se você já tiver um relatório e tiver os dados lá dos arcos, das presilhas, das linhas, você colocar no programa, já vai dar o indicador. A priori, a gente está sugerindo, só para passar para vocês, a dissertação de mestrado trabalhada aqui na Universidade de Tiradentes que eu fiz, de orientação esportiva, e a tese de doutorado tem um fomento do Comitê Olímpico. E a gente teve um patrocínio aí do antigo Ministério dos Esportes. Qual é a ideia? Transformar isso em políticas públicas. Conseguindo transformar isso em política pública, a gente consegue disponibilizar os leitores de maneira pública. Então, a ideia inicial é ter a disponibilização desses leitores, que aí a gente consegue fazer isso em massa em diversos locais. Contudo, a gente vai precisar ter alternativas, isso não acontecendo. Uma das alternativas seria justamente que os indivíduos possam ter alternativas de coleta da dermatografia, e a partir disso está realizando também a orientação esportiva e a detecção de talentos por outros meios. Então, a gente tem aí plano A e plano B, mas a gente espera que isso tenha acessibilidade social, no sentido de que todas as pessoas, ou todos os profissionais, e todas as escolas possam aplicar os testes e ter o resultado disso em melhor grau. Mas quem já tem o aparelho, quem tem a licença da Salus, assim que for disponibilizado, consegue fazer essa coleta? Sim. Tendo leitor, já facilita. Entra lá no software, coleta os dados, faz a transposição dos dados, porque ali você vai vir em quantidade de linhas, etc. Isso não vai ser importante para a orientação esportiva. O que vai ser é saber se o indivíduo ele tem mais agilidade do que força, mais força do que resistência. Aí a gente transforma isso em números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí a gente compara isso com a tabela. Se o indivíduo ele tem agilidade 1 e a modalidade futsal tem agilidade 1, ele é orientado para aquela modalidade em alto grau. Se ele tem agilidade 1 e a modalidade tem agilidade 2, ele é recomendado, mas não no mesmo nível. E aí a gente consegue fazer a orientação esportiva disso. Muito bom, parabéns. Obrigada, Matheus, pelas Obrigado, perguntas. Matheus. Obrigada, Michael. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Professor Eric Salom de Godoy, profissional de educação física. Recentemente terminei meu doutorado em ciências do esporte, participando desse seleto grupo aqui, grupo muito bom, profissionais ligados à área de treinamento, onde estamos investigando a detecção de talentos, a identificação e detecção e o desenvolvimento de talentos esportivos, né? O Comitê Olímpico Brasileiro elaborou um documento onde tem todo um sistema para essa identificação e o desenvolvimento de talentos esportivos. Então, como pesquisadores na área, e tendo uma iniciativa, né, de uma instituição de administração esportiva, nós viemos aqui nesse encontro fazer a apresentação desse documento para que possamos elaborar as nossas pesquisas dentro, né, dessa diretriz aí, desse órgão, né, Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a minha parte, eu fiquei responsável pela parte do componente motor, é uma parte importante, mas no documento está bem simples, e fiquei até admirado de ver, né, que o que eu estudei na faculdade em 1985 ainda está valendo, né, o que significa que foi um conhecimento realmente de valor, realmente relevante, o que a gente obteve. Então, pedi para passar a tela, por gentileza. O documento é bem simples, né, e ele coloca, né, toda essa parte do componente motor relacionada não só ao desenvolvimento motor, como as capacidades motoras, né? E como eu estudei na faculdade, isso aí, no ser humano, é o resultado de 3 domínios, né? O domínio motor, o domínio cognitivo e o domínio socioafetivo. O desenvolvimento do atleta, do ser humano, mas no caso aqui nosso, do atleta, ele passa por esses domínios. E o componente motor é um resultado do desenvolvimento desses 3 domínios. O desenvolvimento motor segue ali a linha do Galahu, que está relacionado tanto à maturação biológica como à estimulação
que o indivíduo recebe do ambiente. Quanto à genética, pode passar a tela, por gentileza. Quanto à parte genética, né, o genótipo, a gente pouco pode fazer, além dos exames que hoje em dia bem mais avançados do que na época da elaboração desse documento aí, desse estudo da LaRue. Mas a intervenção do profissional de educação física é muito pouca nisso aí, né? Ele vai intervir mais na estimulação proveniente do ambiente, da cultura, para o indivíduo poder acelerar ou não esse processo do desenvolvimento motor dele. E ele entende o desenvolvimento motor como um processo linear, contínuo, da aquisição de habilidades motoras. Então, ele coloca que esse desenvolvimento na infância ele é muito rico, é a fase mais propícia para esse desenvolvimento motor, e que depois de uma determinada idade haveria uma deterioração. Já um outro autor, agora eu não estou lembrando o nome, ele já coloca aí no documento que esse processo é contínuo. E a gente até observa, né, com o desenvolvimento do esporte aqui, as categorias master, que tem crescido muito, e isso realmente continua a ocorrer. A gente vê habilidades ainda sendo desenvolvidas. Então, questiona-se um pouquinho embora o momento aqui não seja esse de questionar, e sim de apresentar o documento, mas é um ponto que a gente tem que estar alerta, né? Porque todos os estudos estão centrados na infância, no desenvolvimento motor, que é considerada a fase mais propícia para se detectar e desenvolver um talento esportivo. Mas, até com as teorias novas, né, os conhecimentos novos da neuroplasticidade e tudo isso aí, a gente sabe que pode ter um desenvolvimento depois dessa fase da infância, ok? Dentro desse desenvolvimento é bem simples, a nossa apresentação é bem simples. Pode passar o slide, por favor. A gente vê que vai haver os movimentos reflexivos, que é do bebê. Ele não tem um controle voluntário, mas é aí que se começa a formar os engramas motores que vão resultar nos movimentos rudimentares, que são aqueles movimentos naturais do ser humano, né? Ele vai levantar a cabeça, ele vai rastejar, ele vai engatinhar, desde que não haja nenhum comprometimento. Isso vai acontecer com a estimulação, isso vai acontecer, ele vai aprender naturalmente isso. O andar. E depois que é adquirida essa habilidade, essa capacidade motora, aí sim, com algumas estimulações, você vai desenvolver outras habilidades, o arremessar, a precisão. E aí nós temos aí a questão que se fala da infância, né, de desenvolver muito isso na infância. Quanto mais rica for a estimulação do ambiente, da cultura, e aí é importante, no nosso país, eu acho que o importante é a educação física escolar, que logisticamente, isso é uma opinião minha, não está no documento, né? Logisticamente, teoricamente, toda criança teria que estar na escola, e a educação física é um componente curricular. Então, nós estaríamos proporcionando essa riqueza de experiências motoras que vão provocar o desenvolvimento motor, e quanto maior for essa experiência, maior vai ser a aquisição dessas habilidades, dessas capacidades, e o desenvolvimento dos movimentos especializados, que já se precisa de mais elaboração, um controle motor maior. E quando esse desenvolvimento é bem feito, se chega aos movimentos esportivos, né, que são bastante específicos. Então, tem que seguir essa escala. Essa escala, embora o Galahu tenha posto ali dentro da faixa etária, isso serve só como uma referência. Vou pedir para passar a transparência, o slide, que aí tem aí, ó, as referências da idade em que vão acontecendo essas etapas que foram colocadas, né? Mas foi bem colocado pelo próprio autor ali, isso são só referências, vai depender muito, né, da estimulação que é recebida, não havendo nenhum comprometimento, alguma doença, alguma coisa que não comprometa a parte neurológica, que vai afetar aí o controle motor.
Então, basicamente, o que a gente tem dentro do documento sobre o componente motor é isso. Ele coloca também que tem algumas qualidades físicas que vão influenciar bastante, mas que ele vai abordar numa outra parte que vai ser apresentada por algum outro colega, que é a velocidade, a força, a coordenação motora e a flexibilidade. Isso aí são qualidades que vão contribuir de uma forma muito relevante para esse desenvolvimento motor, para que se tenha um componente motor elaborado, para que se tenha um atleta de alto rendimento. Então, basicamente, o que o documento diz, né, nessas poucas páginas aí que foram apresentadas, é isso. A minha apresentação ficou bem curta, ficou bem fácil. Ficou bem fácil também por ser a primeira, né? Pelo menos aqui, no nosso encontro. E eu queria agradecer a todos a oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar um pouquinho o que a gente aprendeu aí. Finalizamos, Dalva. Basicamente era isso aí. Certo. Eu vou tirar aqui. Eu queria agradecer bastante a sua apresentação, Eric. Você, né, a gente se preparou para fazer esse workshop, né, nesse dia, e você se manteve, né, no dia que a gente tinha marcado, então isso foi legal. Obrigada, né, por participar, compartilhar aqui o que você estudou, e, na verdade, a gente ficou um pouco preso, né, ao documento, porque é um estudo do documento, mas foi muito legal, e interessante que você abordou, né, como que a gente está estudando hoje, isoladamente, o componente motor, mas claro que ele tem as variáveis intervenientes todas, né, de tudo que a gente vai falar um pouco aqui, cada dia, uma coisa interfere na outra, né? Então, por isso que a gente tem esse conjunto e por isso que o talento, né, ele é multidimensional, né? Então, com certeza. Você colocou levantou também essa abordagem, que é a abordagem do... Com certeza. Legal, Eric. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Dalva, estar participando desse grupo, é um assunto que me interessa, né? Como eu coloquei para você, assim, eu sou mais o treinador do que o pesquisador, né? O pesquisador foi para desenvolver o treinador, e não como, não estou criticando, isso aí é a escolha de cada um, né? Temos colegas que gostam mais da pesquisa, se dedicam mais ao estudo científico. No meu caso, é um meio para ser o fim do treinador, não ao contrário. O meu fim não é ser o pesquisador, eu preciso do conhecimento para desenvolver a minha prática, né? Então, tem horas até que eu me perco um pouco, não uso muito aquele vocabulário científico, não me prendo muito a isso. Eu quero ver no final o efeito qual é para a gente poder aplicar isso de uma forma segura, de uma forma, né, que leve a gente a ter novos resultados. Então, e a ideia é justamente essa mesmo, né? A gente, o treinador, né, aquele que está no campo, que está diretamente com o atleta, né, vivendo o dia a dia com o atleta ou com as crianças na escola, né, no caso o professor, ele tem muita experiência, ele tem muito para acrescentar também nas pesquisas, então é uma ajuda recíproca, né? Pesquisa, vai lá para o laboratório, né? Mede, faz o que precisa fazer, e o treinador, né, ou o professor, ele também tem que dar esse feedback e trabalhar em conjunto mesmo, porque a ideia é a evolução do aluno ou do atleta, né, da criança. Então, a gente busca justamente isso, o melhor para aquele indivíduo, né, independente se ele vai ser do esporte de participação, se ele vai ser do esporte de representação, como é dito no documento, né, o importante é isso, é a gente trabalhar em conjunto, integrando essas diversas áreas para poder justamente conseguir esse melhor, né? Com certeza, Dal, com certeza.
Então, tá joia. Muito obrigada pela sua participação. Então, agora vamos prosseguir, né? O Mário César vai fazer a apresentação da parte dele. Ele tem um horário também, né, para cumprir. Então, depois também, se vocês quiserem, a gente pode continuar também as discussões, tá? Mário, tá tudo certo? Sim. Então, tá bom. Eu já vou desligar aqui a minha câmera e o meu microfone, e aí você já pode colocar a sua apresentação e já pode começar. Tá, deixa eu ver se... Estou compartilhando aqui a apresentação. Vocês só me confirmam, por favor, se ela está aparecendo. Tá. Assim que aparecer, eu já te aviso. Aí, já está correndo, agora é só aumentar, né? Colocar no modo apresentação. Perfeito, tá? Eu vou desligar, então, a minha câmera e meu microfone, e aí você pode começar. Obrigada. Tá ótimo. Bem, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui ao documento do COB, né, com relação à descoberta de talento, né, o Sistema de Identificação de Desenvolvimento de Talentos para o Esporte. Eu sou o professor Mário César, e me coube falar sobre o item 6, que é a operacionalização do sistema. Na verdade, a gente vai estar falando nesse momento, talvez de uma forma um pouquinho mais específica, com relação aos testes que são utilizados, a funcionalidade desses testes, né, qual o objetivo com relação a esses testes, e quando esses testes vão estar utilizados em cada momento, né? A gente vai ver que isso existe uma proposição com relação a cada momento a utilização de determinados testes para a identificação desse talento esportivo. Basicamente, para a gente conseguir entender esse processo, ele está dividido aí, o que eu chamei de 3 variáveis, vamos dizer assim, que seriam as fases, o que eu chamei de aspectos, esse nome não está previsto no documento, eu utilizei basicamente para essa explicação, e as dimensões que a gente acabou de escutar o professor Maico falando com relação às dimensões biológicas, psicológicas e socioculturais. Essas 3 variáveis, elas vão compor, então, essa forma de trabalho para poder planejar, né, e executar essa detecção do talento. As fases, elas estão divididas em 3 fases, que são chamadas de fase A, fase B e fase C. Os aspectos que estão sendo considerados é a população é mista, né, o gênero masculino e feminino, a partir de 5, né, 4, 5 anos até 14 anos de idade, seria mais ou menos isso. E entre os aspectos também está sendo considerado o objetivo, né, que se quer avaliar para cada uma dessas dimensões que já foram apresentadas, né, que estão aí do lado, e o respectivo teste que é indicado para fazer essa avaliação. Eu me permiti, para a apresentação, criar alguns quadros, que eu acho que fica mais fácil o entendimento, né? Ele não está... É um texto, né, que foi produzido pelo COB, ele não está disponibilizado dessa forma, mas eu acho que assim ficaria mais fácil a gente entendendo como se dá esse processo. Então, a gente tem ali, primeiramente, as 3 fases no alto, né, fase A, fase B e fase C, que são fases sequenciadas, vamos dizer assim. Você passa por uma primeira fase A, para depois atingir a fase B, para depois conseguir atingir a fase C. Obviamente, elas são divididas em fases, né, porque elas têm objetivos distintos. A fase A, o objetivo é identificar o talento motor generalizado. Então, já foi comentado em outras apresentações, né, não é uma fase muito específica, tanto do ponto de vista de identificação, como do ponto de vista de desenvolvimento, tá? Ela é uma fase mais voltada para esse desenvolvimento de habilidades motoras gerais, vamos dizer assim. Então, você não tem ainda um momento de especialização ou de identificação da modalidade esportiva, da prova. Então, essa não é a proposta ainda. A partir dessa primeira fase A, através dos testes e do oferecimento desse trabalho, né, de desenvolvimento, você vai chegar numa fase B, vão ser identificados alguns possíveis talentos, né, então que vão atingir a fase B.
Nessa fase B, então, ela já começa a ter uma especificação maior, né? Tem por objetivo identificar se os talentos motores recrutados na fase A apresentam características para se desenvolverem para uma modalidade específica. Então, como foi falado aí com relação aos softwares, né? Apresentando a proposta com relação ao desenvolvimento desses softwares, aí, eles seriam basicamente nessa fase, né? Pelo que eu entendi, é você conseguir identificar, né? Essa criança, esse adolescente, em quais modalidades ou quais tipos de prova ele teria, teoricamente, uma melhor condição de performance. A gente não está ainda numa especialização propriamente dita. A ideia não é essa, né? Não é fazer uma especialização precoce, não é isso, né? Mas começar a ter um direcionamento com relação à melhor potencialização desse indivíduo, dessa criança adolescente, até ele chegar numa fase C, onde se visa confirmar, né, esse possível talento e definir e desenvolver os talentos para as respectivas modalidades de maior potencial. E assim estaremos, então, diretamente já falando de uma especialização a partir dos 14, 15, né, falando de uma modalidade específica, de uma prova, alguma coisa mais assim. Para cada uma dessas fases, então, o documento ele apresenta um indicador de desempenho, né, que vão ser avaliados, e a quais indicadores de desempenho são os testes propostos para que sejam implementados. Tá? Eu fiz uma subdivisão para tentar melhorar essa identificação aí, para quem está nos assistindo. Então, eu estou apresentando por fases. Então, nessa primeira fase, né, que é aquela fase bem geral, seja do ponto de vista do desenvolvimento motor, ou seja para identificação, você tem aí os indicadores de desempenho biológico, psicológico e cultural. Então, para a questão biológica, estão sendo preconizados, por exemplo, o Anthropometric Standardization Reference Manual, né? E nessa fase vai ser avaliado massa corporal, estatura, envergadura, altura troncocefálica, e a partir desses dados, por exemplo, pode ter o cálculo do IMC, né? Alguns outros dados podem ser identificados. Para avaliação da coordenação motora, está sendo sugerido, né, vai ser utilizado o teste KTK. Tá? Esse teste KTK ele é uma avaliação motora generalizada, né, que são testes padronizados, que vão permitir justamente identificar essa coordenação motora grossa. Né? Então, a gente está falando de equilíbrio, força, lateralidade, velocidade, agilidade. Então, esses são os objetivos com relação a esse teste motor. São 4 testes motores de fácil aplicação. Então, eles têm uma duração em média de 20 minutos. Tá? Então, também é um outro fator para a utilização dele. Tá? Ele permite fazer um acompanhamento da população a longo prazo. Então, você tem como refazer os testes a vários momentos. Então, independente nas diferentes fases também, você tem como fazer isso. Ele é de baixo custo, a aplicação baixa, né? E tem um baixo índice de erro inter e intraavaliadores, que aumenta aí a condição de reprodutibilidade e objetividade do teste. Então, ele está indicado, né? Então, você tem ali o equilíbrio das traves, é um teste onde as crianças eles têm que andar em diferentes traves, são 3 traves de espessura diferente, e ele vai andando... E aí vai aferindo a condição dele estar fazendo esse teste, quando ele cai, quanto espaço ele dá, isso vai gerando uma pontuação, tá, ao final do teste. Nos saltos monopedais é um colchão onde ele tem que vir saltando e fazer um salto utilizando somente uma perna, de blocos de espuma. Já existe para cada faixa etária um valor preconizado para se iniciar o teste. E aí você vai aferindo, né, se ele consegue aumentar esses blocos de espuma, né, porque ele consegue fazer esse salto e de forma monopedal. Esse é um segundo teste. O teste lateral é um teste de saltos laterais com os 2 pés juntos, ele vai alternando os lados. Tá? Também um teste muito fácil de execução. E o transposição lateral é um teste que parece até uma brincadeira,
tem um bloco, são 2 blocos que ele vai colocando ao lado do corpo, ele vai tendo que se movimentar, mudando de um bloco para o outro, e aí durante um período de tempo, quantas transposições de bloco ele consegue fazer, isso também gera uma pontuação. Então são testes fáceis de aplicar e por isso eles estão sendo utilizados. Não sei se seria o momento, mas nessa apresentação, numa futura apresentação, existem alguns vídeos disponíveis, né, que podem dar um melhor indicativo de como funcionam esses testes, se for o caso. Para a dimensão psicológica, é sugerido, então, nessa primeira fase, um roteiro observacional de comportamento, que basicamente ele vai aferir a questão de interesse e engajamento desse indivíduo, né, com relação à prática esportiva, que são condições básicas, fundamentais, para quem vai vir a trabalhar, né, ser um atleta, em função das necessidades de treino e competição, né? E a questão sociocultural é feita através de uma avaliação de uma anamnese, onde, num primeiro momento, tende-se identificar essa questão de ambiente onde o indivíduo reside, seja questões de moradia, ocupação dos pais, características da escola, questões associadas a isso. Vale salientar também que lá para os testes, o KTK é considerado um desvio de até 15% para idade e sexo, justamente para esse desses outliers, vamos dizer assim, vamos chamar dos outliers positivos, né? Aqueles que estão acima da média daquela população, e aí seriam estar identificando como possíveis talentos esportivos. Na fase B, como eu falei anteriormente, é uma fase onde você começa a ter uma especialização, então não é especialização propriamente dita, né? Você não tem essa definição, tá? Mas, tanto do ponto de vista da avaliação como do ponto de vista do desenvolvimento, muda o objetivo, como eu falei anteriormente. Então, na dimensão biológica, é mantido a avaliação antropométrica, o mesmo protocolo, sendo que são incluídos mais 2 medidas, tá? O diâmetro biacromial e o bitrocantério, né? São 2 medidas que vão ser adicionadas à questão antropométrica. Na questão da avaliação motora, vamos dizer assim, não só motora, porque aqui já entra questões de qualidade física, né? Ela vai estar sendo específica para 4 diferentes modalidades esportivas. No primeiro momento, o COB, ele está trabalhando em cima dessas 4 modalidades esportivas que estão ali à esquerda: atletismo, ginástica artística, judô e natação. Acredito que, para um futuro, isso seja estendido para outras modalidades, né? Então, a princípio, no primeiro momento, são apresentadas apenas essas 4, e existem testes específicos para cada uma dessas modalidades, tá? Obviamente, todos os testes já são validados. Então, por exemplo, atletismo, você tem o arremesso de medicine ball, o saltar e alcançar, né? Arremesso de medicine ball, você vê força de membros superiores, saltar e alcançar, né, que é força de membros inferiores, também potência, salto horizontal parado, também outro teste de força, né, de potência de membros inferiores, corrida de 20 metros, um teste de velocidade, de resposta também, né, bioteste, que é um teste de VO2 máximo. Então, para cada uma dessas modalidades é apresentado um teste específico, tá, de identificação. Então, eu não vou apresentar cada um deles separadamente, né? Eu só estou citando, senão seria muito tempo com relação à apresentação, tá? E a gente percebe que existe uma diferenciação do ponto de vista de ginástica artística e masculina com relação aos testes. Existe o maior número de testes elencados para a ginástica feminina, testes de força isométrica, de força de membros interiores, de velocidade, de equilíbrio, né? São diferentes tipos de testes. O judô a mesma coisa, e a natação também, são apresentados ali 4 testes com relação à identificação da natação. Do ponto de vista da dimensão psicológica, já existe uma especificidade maior do ponto de vista de avaliação. A gente entende o quanto é importante essa condição de identificação psicológica, né? A gente sabe que, dependendo de diferente das modalidades, o atleta tem que apresentar personalidades diferentes. O próprio atleta, ele
varia, né? Cada atleta tem a sua própria personalidade e a forma de você lidar com o atleta, isso também precisa ser identificado, né? Qual o perfil de personalidade desse atleta. Então, para isso, estão sendo sugeridas a bateria fatorial de personalidade ou o coleção EPQG, que são 2 testes que podem estar avaliando a personalidade. Para a questão da resiliência, que é considerado muito importante também na área esportiva, né? Essa capacidade do indivíduo de sofrimento, de suportar o treinamento, de suportar a competição, né? De conviver com dor, que são condições específicas do esporte, né? Então, isso também é avaliado de 2 formas, né? Você tem uma avaliação por escala de resiliência, que é utilizada, e existe um teste mais específico ainda, que é considerado de resiliência mental, tá? Que é justamente essa capacidade aí de identificar o indivíduo que melhor responde ao treinamento e à competição. Entende-se que esse é o diferencial do campeão, né? Muitas vezes a diferença do campeão ela não está nem na questão tática e técnica, porque muitos atletas acabam se parecendo muito e basicamente está nessa condição psicológica. Eu ouvi uma entrevista do Sareta, um tenista, né, brasileiro, ele falando assim, ele dizendo assim que do 10º do ranking do tênis ao número 90, vamos dizer assim, né, eles são muito parecidos, os tenistas, né, do ponto de vista técnico e tático. E normalmente o que faz a diferença é a condição psicológica na hora do jogo, né? Do cara conseguir conviver com aquele momento ali de tensão que o jogo propõe para ele. Então essa condição psicológica de resiliência e resiliência mental ela é muito importante. E também tem a bateria BPA, que é uma bateria que vai avaliar a atenção. Ela mensura 3 tipos de atenção, que seria a atenção concentrada, a atenção dividida e a atenção alterada. A atenção concentrada é a capacidade do indivíduo ele se concentrar em alguma coisa, independentemente do que está acontecendo ao redor, né? Ele conseguir focar em uma determinada informação. A atenção dividida seria a capacidade dele focar em 2 ou 3 diferentes coisas ao mesmo tempo, né? E a atenção alternada é a capacidade de ele fazer essa troca de foco, né? Ora está identificando uma atenção, ora está identificando uma outra capacidade, outro foco de atenção, essa capacidade de estar alternando a atenção durante a atividade. Então, seria uma bateria proposta aí com relação à dimensão psicológica para avaliação da atenção. E do ponto de vista sociocultural, é feito um questionário, no caso 2, ali, inventário sociocultural individual, e o questionário para a investigação de apoio social, né? Onde foram identificadas as formas de apoio social e a prática de atividade física no esporte. Então, é uma forma de apoio que não somente do local de trabalho, né? Principalmente do apoio familiar, a questão da escola, coisas assim, né? Que são fundamentais na vida desse indivíduo para que ele possa estar suportando as condições lá de treinamento, né? De desenvolvimento. Para nesse momento de fase B, né, é considerado um desvio médio de 10% para a idade e sexo dos praticantes, né? Lembrando que também aqui na fase B é considerado a questão da maturação biológica, que já foi comentada também numa outra apresentação, né, da importância da identificação da maturação biológica, visto que tem um fator preponderante do treinamento, né, nessas fases iniciais, né, que crianças numa mesma idade cronológica não necessariamente apresentam idade de maturação iguais, e isso vai interferir na condição de desenvolvimento desse indivíduo. A fase C ela é muito específica, então seria um momento onde você já tem essa especificidade do indivíduo com a modalidade ou com a prova, e, para tanto, vai caber aos treinadores, né, à instituição, está preconizando os indicadores de desempenho e os testes respectivos a esses indicadores de desempenho. Então, aqui ficou mais livre, tá, para que os próprios treinadores sejam os responsáveis para identificar essa condição. Tá? E, como eu falei, as fases elas vão servir tanto do ponto de vista de avaliação, né, para a identificação desse talento, como do ponto de vista de desenvolvimento.
que eu falei dos diferentes objetivos. Tá? Então, na verdade, você tem uma fase A, que foi denominada no documento como oportunização motora geral. A partir de um segundo momento, ele vai passar para uma fase B, que é denominada de treinamento, desenvolvimento, tá? E no terceiro momento, a fase C, que seria o treinamento, aperfeiçoamento. Então, essas fases, como eu falei, elas vão estar compondo esse processo de detecção e desenvolvimento do talento para o esporte. Só falando que na primeira fase, né, que é a fase A, também denominada de oportunização motora geral, é uma fase de desenvolvimento da coordenação motora grossa de forma ampla, tá? Então, é trabalhado dentro da perspectiva proposta por Galanrue e Osman, né, onde você trabalha com a manipulação, com o equilíbrio, com a locomoção. Então, são as propostas com relação à oportunização motora geral e do ensino das habilidades práticas. É chamada a atenção para o papel do professor nessas diferentes fases, né? Então, assim, o professor ele é considerado peça fundamental, né, nesse processo, tanto para o controle das atividades, né, e propiciando a implementação de conteúdos e procedimentos pedagógicos adequados e coerentes ao objetivo da oportunização geral. Então, em todas essas fases, o professor é considerado uma condição fundamental. E o documento chama a atenção da importância dessa capacitação desse profissional. E é comentado que quanto mais capacitado estiver esse profissional, melhor vai suceder, né, vai se dar o processo todo de formação e detecção desse talento. Numa segunda fase, na fase B, que é denominada treinamento e desenvolvimento, então já existe então essa identificação, assim, uma sugestão, né, de modalidades esportivas teoricamente de maior predisposição. Então, é destinado a oportunizar experiências básicas a uma determinada modalidade que entende-se que seja a de melhor expertise para esse indivíduo, tá? E destinado a oportunizar treinamentos de fundamento específico da modalidade que eles forem selecionados como potenciais talentos. Então, seria aquela introdução ao esporte, né? Não necessariamente a um esporte, pode ser mais de um esporte ainda nesse momento, pois ainda não existe essa definição. E o professor continua sendo o elemento fundamental desse processo para poder justamente oportunizar essas condições para o indivíduo. Já na terceira fase, tá, que seria que denomina de treinamento e aperfeiçoamento, então é o alcance do resultado possível de excelência. Isso já foi definido, a modalidade foi definida, a prova foi definida, a especificidade ela está apresentada, né, e aí você vai tentar justamente buscar desse indivíduo uma condição máxima de desenvolvimento. Obviamente, professor, ele é a condição fundamental, nesse caso aqui ele já não é um professor, ele já é o treinador, vamos dizer assim, né? Já está muito mais específico com relação à modalidade, e cabe a ele otimizar a performance humana e a busca da capacidade máxima. Então, a gente está falando já de performance, né? De resultado. Isso do ponto de vista já de introdução à competição de uma fase adulta, né? Não falando de performance antecipada, né? Não é isso. Para que isso tudo aconteça, o documento ele entende, né, que o Brasil ele é um país muito grande, onde muito grande do ponto de vista de extensão, né, do ponto de vista de população, mais de 200 milhões de pessoas, que apesar de você ter uma população muito grande, você não tem uma prática esportiva correspondente, vamos dizer assim. Eu lembro que quando eu iniciei na educação física, a gente comentava que Cuba era um país muito menor que o Brasil e tinha muito mais atletas federados que o Brasil, tendo uma população muito menor, né? E esse é um problema que a gente tem no Brasil até hoje, né? Que o processo de tomada de gestão do esporte no Brasil ele é muito empírico, e é justamente para tentar combater essa situação que foi criado esse documento, essa proposta de intervenção para detecção e gestão do talento esportivo, né? O CIDIT. Então, tem como objetivo garantir a informação gerada seja efetivamente transformada em conhecimento para ação. É sair desse modelo empírico e se trabalhar de um modelo de uma forma mais científica, né?
num processo sistematizado, padronizado, eficiente. Essa é a proposta do modelo. Para isso, é necessária essa gestão da informação em diferentes etapas do processo. Tá? Então, as finalidades é orientar o processo de análise de dados, auxiliando na tomada de decisão sobre a identificação de potenciais talentos, obviamente, como eu falei, de forma sistematizada, padronizada, tá? Orientar a respeito da situação que deve conduzir à desmobilização, encaminhamento de crianças e jovens no sentido de desenvolvimento para o esporte, tá? Independentemente também dessa prática de descoberta de talento, você está proporcionando a todos os demais, né, essa prática esportiva, que é importante do ponto de vista de saúde para todos, né, para o país, para eles próprios. Então, isso é importante também. E permitir, a partir da análise secundária de dados, tanto por abordagem retrospectiva quanto por modelagem preditiva, a identificação de potenciais talentos para o esporte. Então, obviamente, que através desse protocolo, desse documento, a finalidade é você conseguir gerar novos talentos esportivos. A gente entende, o professor Tubino já falava sobre isso, né, a importância do ídolo para fomentar as novas gerações. Então, esse é um processo que se alimenta, né? Você descobre talentos, esse talento vira uma referência, vira um campeão, e esse campeão ele vai estar favorecendo o surgimento de novos praticantes, e esses novos praticantes você vai ter, obviamente, trabalhando de forma sistematizada, né, de forma padronizada, a possibilidade de gerar novos futuros talentos, e aí assim o processo vai se realimentando e tende a virar um círculo de vitórias com relação a essa proposta. Como é que vai se dar esse modelo de gestão da informação? Você tem núcleos de identificação e desenvolvimento do talento esportivo, que seriam clubes, vilas olímpicas, as próprias escolas, todos que vão estar trabalhando com relação ao modelo apresentado. Eles vão servir como a capilaridade, né, desse projeto, vão estar chegando de forma no país, de forma distante, assim. Então, eles vão ser os locais onde vai ser permitida ser avaliados as crianças, onde vai se dar esse primeiro contato com eles. Esses dados eles vão ser, a partir dos testes, todos que a gente já apresentou aqui, eles vão ser coletados e vão ser encaminhados para uma unidade de controle geral de todo esse processo. Tá? Então, os núcleos eles vão repassar, eles são medidas observadas nos testes, essas medidas elas vão ser repassadas. Então, a partir daí, você pretende estar identificando esse potencial talento, né? E conhecimento para orientar ações de desenvolvimento que já foram citadas nas diferentes fases, A, B e C. Tá? Isso, como eu falei, é de forma integrada no modelo central, tá? Onde nesse modelo central ele vai ser, obviamente, avaliado e codificado para que você tenha conhecimento de aperfeiçoação do próprio modelo de gestão da informação, do próprio protocolo de descoberta de talentos, né? Do aperfeiçoamento do próprio CIDIT, tá? Isso vai estar retroalimentando o conhecimento para poder fomentar e aperfeiçoar cada vez mais essa busca do talento esportivo. E aí, finalizando essa parte que me coube, eu apresento aqui um quadro que está presente, esse sim está presente lá no documento, né? Onde ele tenta mostrar de forma cronológica ou sequenciada as partes que compõem esse processo. Então, desde o início, a partir de como vão se dar, onde vão se dar esses núcleos, né, a forma que isso vai acontecer, as atividades que vão ser implementadas nesses núcleos, que a gente já citou do ponto de vista tanto da aplicação de testes e do objetivo das atividades a serem elencadas, tá?
E aí isso vão gerar os outputs, que vão ser codificados num modelo central, que vão poder estar retroalimentando todo esse processo de informação para que ele possa ser melhorado, tá? E tudo isso com o objetivo de resultados de curto, médio e longo prazo, né? Onde a curto prazo você quer a identificação de talentos para o esporte, você quer uma melhor integração científica da prática de intervenção do esporte. A médio prazo, você quer aumentar a proporção de crianças engajadas na prática esportiva. Eu falei que aquelas que não são encaminhadas como talento esportivo, que não vão vir a ser atletas de alto nível, pelo menos elas vão ter essa possibilidade de conhecimento da prática esportiva e a utilização disso nos seus hábitos de vida, né? Como promoção de saúde, que é muito importante. Tá? Ampliar a integração de skate routers envolvidos no esporte e, a longo prazo, aumentar o número de atletas com potencial para conquistar medalhas olímpicas ao longo dos próximos ciclos, né? Como eu falei, isso é uma proposta que vai se dar em ciclos, né? Você vai gerando futuros atletas que servem de modelo para futuros novos atletas, e aí, mas para que isso aconteça, você precisa que todo esse mecanismo esteja funcionando. Então, dessa forma que o modelo ele preconiza a descoberta e desenvolvimento do talento desportivo. Isso que me coube aí, falar um pouquinho sobre a operacionalização do sistema, tá? E agradecer aí a presença de todos. Muito obrigado. Mário César, parabéns pela sua apresentação. Está muito bonito o visual dos slides, se caprichou, está muito legal. Obrigada. A apresentação foi muito boa. E agora nós vamos passar para o Matheus, né? Você tem um horário que você já também tem que sair, né, Mário? Não sei se alguém tem alguma pergunta, se quiser aproveitar rapidamente, a gente pode... Eu queria só reforçar, o professor Mário César, Sim. Quando você falou do KTK, né, lá naquela fase A, tem uma professora, se não me engano, da Universidade de Mato Grosso, ela criou um KTK específico com bola, né, para determinadas modalidades. Mas aí depois você logo falou na terceira fase, né, que é mais da especialização, que vai caber cada professor, cada profissional, treinador, engajar suas baterias de teste específico. E outra coisa que eu queria salientar também, cara, o Rio de Janeiro ele até sai ganhando nesse fator social, porque já tem algumas escolas modelos com ênfase na formação de atletas. Então, esse trabalho seria até assim, mais ágil, né, mais rápido, porque tem algumas escolas... O gel, e isso facilitaria muito tanto as pesquisas como aquela identificação dos possíveis talentos, né? Isso deveria ser modelo no Brasil inteiro. Eu concordo contigo. Eu, por exemplo, sou professor do CAP UERJ, né? E por ser um instituto de aplicação, eu acho que também eu faço uma autocrítica aqui enquanto professor, né, do instituto, que tem muitas coisas positivas, mas que teria condições de ter muitas coisas além do que já faz. E eu que sou da área esportiva tenho várias críticas, às vezes, da condição que você teria de implementar no CAP como referência, né? Assim como o GEL que você citou, o CAP teria condições. Por exemplo, nós no GEL, nós temos uma escola aproximadamente de 1.000 alunos, nós somos 17 professores de educação física. Eu acho que são poucas instituições escolares que conseguem ter 17 professores de educação física e quase todos doutores. Então, assim, é um grupo muito qualificado de professores que trabalha bastante, que faz muita coisa, mas, assim, às vezes eu faço essa autocrítica que a gente poderia fazer muito mais. Eu mesmo, na área esportiva, acho que a gente poderia ser um referencial, um modelo para a implementação em muitos outros locais, né, outras escolas. E aí, isso que a gente está aqui no grupo,
tentando implementar coisas lá no CAP. Parabéns pelo seu empenho aí, sua visão e apresentação aí. Valeu, obrigado. Na verdade, eu não tenho nada a colocar agora, só quero aproveitar a oportunidade depois de 22 anos, sem ver esse rapaz aí, e dar os parabéns. Igualzinho aí, esticadinho. Dar os parabéns aí ao Mário pela apresentação, realmente dá uma apresentação muito limpa, muito, muito bem estruturada, uma fala bem segura. Aí isso me deixa muito, muito contente, cara, ter sido colega de turma de graduação desse rapaz. Tá? Ao final, até gostaria de colaborar com algumas coisas, né, já que eu milito, né, dentro do esporte de rendimento, de alto rendimento, e ligado a uma confederação, acho que vai ajudar bastante aí com alguns pontos. Tá? Mas nesse momento é mesmo só para dar os parabéns ao Mário. Bem, como eu vou precisar sair, primeiro pedir desculpa, né, de não ficar até o final, só que eu estou aqui com os pontos na boca, estão me incomodando, e ainda fiquei falando que eu tive que arrancar o siso, então só não estou mais incomodado porque eu estou sob efeito de remédios, por causa da dor, né? Mas agradecer, dizer que na medida possível estar sempre participando, né? As quartas-feiras é inviável para mim, já falei, por causa do município, mas vou estar sempre presente, tá? Agradecer a todos aí. Um grande abraço aí para o meu amigo Carlos Henrique, para todos, mas para o cara que eu não vi aí há muito tempo. Vamos ver se agora a gente diminui senão só daqui a 22 anos é muito tempo. Tem que diminuir esse intervalo aí, porque senão... né? E pedir desculpa mesmo que eu tenho que sair por causa do horário do dentista. Obrigada, Mário, pela apresentação. Parabéns mais uma vez e boa sorte lá com o dentista. Valeu. E, Carlos, obrigada também pela sua participação aqui, tá? Muito bem-vindo também aqui no nosso grupo. Tchau, obrigada, Mário. Um abraço, Mário. Valeu, gente. Agora, então, vou passar para o Matheus, né? O Matheus começar a apresentação dele. Se quiser começar já a apresentar a tela, tá, Matheus? Eu vou parar aqui também minha câmera e meu microfone. Aí você pode ficar à vontade, tá? E depois a gente abre também para mais perguntas. Antes de começar a apresentação, também mais de 20 anos que eu não vejo o Carlos Henrique, ele não deve estar me reconhecendo. O Carlos Henrique foi meu companheiro até de alojamento lá da Rural, lá, e eu comprava polar com ele, hein, Carlos Henrique? Eu sou o Matheus lá da Rural, lá no 6º alojamento, você não deve estar lembrado. Isso é verdade, você Caramba. não fala isso. O mundo é pequeno mesmo, cara, e a tecnologia nos ajuda muito. Pô, um prazer revê-lo aí. Te adicionei recentemente no Instagram lá, te acompanho o seu trabalho. Você é de Angra, aqui pertinho. Hoje eu estou em Barra do Piraí, né? Assim, trabalho em Vassouras, aqui no município do Rio. Mas às vezes estou lá rural, lá com o Anderson, com o Russo. Entrou num grupo de pesquisa que já tem quase um ano. Então, prazer revê-lo novamente aí. Não sabia que o Mário também foi contemporâneo lá, de ser lá na Rural. Não lembro dele. Muito tempo, não vai passando, a gente não vai esquecendo as pessoas. Não sei se eu já compartilhei a tela, vocês estão vendo aí? Ainda não, Matheus. Ainda não. Aguardar um pouquinho. Vamos ver aqui. Aí, agora abriu, aí só colocar no modo de apresentação. Aí. Todos vendo? Então, coube a minha última aqui, né? Etapa 7, né? Implementação do sistema, implementação. Eu sou o Matheus Alvarenga. Boa tarde, bom dia a todos, né? Quase boa tarde. Então, vamos lá. Implantação do sistema, implementação, cadê? É a continuidade do professor Mário, né? Ele já falou algumas coisas, agora vamos falar como vai ser a execução, né, na prática. Esse projeto refere-se à primeira fase do desenvolvimento do sistema, né, que define e conceitua as dimensões balizadoras do sistema proposto.
estabelecendo um modelo operacional, né, identificação e desenvolvimento de talentos, e outro, análise do tratamento estatístico. Ele até mostrou lá, o Carlos mostrou, o professor Mário mostrou o computadorzinho, lá a central onde vai ser. Então, essa fase vai ser a fase prática, né? A implantação. Então, é um modelo operacional que ele mostrou lá através da central, né? E aí todo o tratamento estatístico dos dados. E posterior a essa fase, estão previstas a implementação e a operação de sistemas. O desenvolvimento do sistema é um projeto da Diretoria Executiva de Esportes, né, por meio da área da gestão, de identificação e desenvolvimento de talentos, em parceria com o Instituto Olímpico Brasileiro. Se tiver muito barulho, pessoal, eu estou no colégio, estou na sala de professores aqui, aí eu me isolei aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto da aula, mas acho que não está tendo muito barulho, não. A gestão do projeto reúne 5 áreas, né? Coordenação geral, a coordenação de planejamento, a coordenação administrativa, a coordenação de produção e consultoria científica. O COB trabalha no desenvolvimento do sistema desde 2015, e o projeto está organizado em 3 fases. A primeira fase é a criação do sistema, que é a definição e conceituação das dimensões balizadoras do sistema proposto. O Mário até apresentou, né, descreveu também, vou reforçar aqui. Modelo operacional, né, a identificação e desenvolvimento de talentos. O modelo de análise, tratamento estatístico dos dados. E a concepção preliminar, que é a implantação do sistema na prática. A segunda fase, a preparação da implantação, estabelecimento das fontes financiadoras, né, do funcionamento, mais a seguir vocês vão ver que vão estar abertos, né, para parceiros. A criação do planejamento detalhado, né, da implantação. A criação dos cursos e do material didático. A capacitação de recursos humanos, de profissionais. E a criação de parceiros, das parcerias. E a criação dos núcleos propriamente ditos, onde serão desenvolvidas as aulas práticas. E o sistema de análise de dados, que vai coletar todos esses dados, lá que o professor Mário mostrou, no sistema informatizado, e como esses dados vão ser trabalhados e analisados. E a terceira fase é a implantação e operacionalização. É o lançamento oficial do sistema, o funcionamento. E após essa terceira fase, né, marca o fim do projeto, o sistema também deve entrar em pleno funcionamento, sendo que o COB é responsável pela gestão dos núcleos, em parceria existente, e da expansão desse próprio sistema. O aperfeiçoamento, a melhoria, né? O sistema poderá ser financiado por diferentes fontes, oriundas das áreas privadas, públicas e de órgãos esportivos nacionais e internacionais. Ao COB caberá reunir esforços para a busca constante de parceiros financeiros sólidos e de longa duração. A concepção da implementação do sistema. O COB pretende implantar e operacionalizar o sistema a partir de núcleos, que serão a base do funcionamento do sistema. Os polos regionais, né, que possuem uma cadeia completa de funcionamento, onde crianças e jovens passam pelas diferentes etapas de testes e oportunidades de desenvolvimento esportivo. Cada núcleo será composto por 2 ou 3 polos. O polo de abordagem é onde ocorrerá a fase A, que o professor Mário explanou, né, detalhou bem, incluindo os testes e a oportunização esportiva. Os exemplos do polo de abordagem são as escolas, os clubes, as academias e mais locais de prática esportiva e de educação. O segundo é o polo de desenvolvimento, PD, que é a fase B, local da fase B, mais especialização, né, incluindo os testes e treinamentos de desenvolvimento do jovem em uma determinada modalidade. Também nas escolas, clubes, academias e demais práticas esportivas. E o outro polo seria o aperfeiçoamento em si, né, que é a fase C, incluindo os testes e o treinamento de aperfeiçoamento dos jovens, em uma determinada modalidade, também
no requisito aí nos centros de treinamento e demais práticas esportivas de alto rendimento. O professor Mário já explicou bem o que seria a fase A, a fase B e a fase C, só que agora esses polos ganham nome, né? Abordagem, desenvolvimento e aperfeiçoamento. Os jovens considerados talentosos serão encaminhados de um polo para o outro. Igual ele falou, em vez de acordo com o requisito social, né, determinada região, tem mais talentos para uma ginástica, outro para uma natação, então eles poderão migrar, né? Esses alunos poderão migrar de um polo ao outro. Né? Parcerias, o sistema considera imprescindível a colaboração de federações, confederações, clubes, escolas e outras instituições fundamentais. Suas parcerias serão estabelecidas nas dimensões esportivas, educacionais, econômicas e políticas, criando um ambiente favorável e possível de implementação, crescimento e consolidação do sistema. Eu citei até o GEL, né, o professor Carlos até citou a Carlos Nomário, a CAP-UERJ, já saíram até na frente, né, porque já são estruturas, modelos dentro dos municípios, onde seria mais rápido, né, essa logística de implementação. Capacitação de recursos humanos. Visando dar uniformidade e qualidade aos processos de testagem e desenvolvimento de jovens atletas, o sistema oferecerá cursos e treinamentos de capacitação de profissionais de educação física e de recursos humanos atuantes no programa. Eles serão presencial e à distância. O conteúdo será direcionado para atender às atividades de gestão, das testagens, desenvolvimento esportivos, além de cursos técnicos de utilização de ferramentas tecnológicas. Igual o professor Maicon aí, ele mostrou os softwares dele, né? Ele foi um projeto dele de doutorado, no desenvolvimento de softwares. Essa própria capacitação, Maicon, eu creio que vai ser uma ferramenta de ensinar, né, a mexer nessas tecnologias. E através aí também no material impresso, né, diante desses cursos aí. O sistema contará com áreas de educação do COB, o Instituto Olímpico Brasileiro, para a concepção, a criação e a realização dos cursos e para o desenvolvimento do material didático. O sistema desenvolverá a coleção de manuais esportivos voltadas à introdução esportiva para crianças e jovens, que será destinada aos profissionais de educação física, com o objetivo de difundir e divulgar um conteúdo de qualidade com base científica, sobre a oportunização e a introdução do esporte para jovens de 5 a 10 anos. Seria mais a massificação, né? Esses manuais seria mais para dar um norte, orientar os profissionais nessa massificação, nessa especialização aí desses jovens de 5 a 10 anos. O conteúdo dos manuais abordará a correlação entre as qualidades físicas, as faixas etárias e a modalidade esportiva desenvolvida, além de reservar uma sessão para abordar o olimpismo e os valores olímpicos. Vale salientar aqui também que o COB, né, nessa pandemia, ele oportunizou vários cursos também sobre olimpismo, valores olímpicos, na sua plataforma. Só que aqui seria uma coisa mais específica, né, voltada para cada modalidade, né? Os manuais, onde constar lá as qualidades físicas inerentes, né, e principais para cada modalidade esportiva, o Maicon já citou ali, na apresentação dele. O que seria trabalhado, as valências, né, de acordo com as faixas etárias, né, e dentro das modalidades específicas de cada esporte. O comitê pretende estimular os profissionais de educação física a propor atividades adequadas a cada um dos grupos atendidos, motivando a participação dos alunos em práticas voltadas à iniciação nos mais variados esportes, possibilitando 2 tipos de resultados. Crianças e jovens selecionados como um talento estejam aptos para serem introduzidos, e um segundo momento nos processos de treinamento, desenvolvimento e aperfeiçoamento. E outro para as crianças não selecionadas, com talentos esportivos de alto rendimento, que têm a oportunidade de usufruir dessas aulas, possibilitando o desenvolvimento adequado das qualidades físicas conforme a faixa etária. Então, é importante frisar que esse momento, esse programa, o sistema, ele não vai excluir, né?
ele vai mais nortear, dar um norte aos profissionais e aos talentos esportivos, e aqueles que não tiverem talento esportivo vão ter a oportunidade, assim como o profissional citou, de estar trabalhando num sistema integrado, né, num sistema informatizado. Como ele falou muito bem também, citou o professor Toribio, o papel do atleta, né, do ícone, né, para motivar o atleta. Assim, eu creio que deverá até ser feito clínicas, né, para visitas desses profissionais, desses atletas de alto rendimento, para motivar os núcleos, né, as crianças que não só têm talento, mas aqueles que não têm talento específico para aquelas modalidades. Aí vão ser cidadãos. O plano de comunicação será duas frentes, uma frente interna e uma externa. O público interno serão os parceiros e núcleos. Os externos, os clientes dos sistemas, que são as crianças, os jovens, os atletas, as famílias, os familiares, é bom integrar, né, a família dentro do núcleo, além da mídia e da sociedade em geral. Cada uma dessas frentes terá seu próprio plano de comunicação, cabendo definir as mensagens, sua transmissão, o canal apropriado, o momento adequado e os resultados desejados. É isso aí, galera. Isso aí é a minha apresentação. Muito obrigado pela oportunidade. Professora Dalva. Obrigada, Matheus. Muito boa apresentação. Você ficou incumbido de fazer essa finalização, né, do documento. Muito bom. Michael, não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar. Na verdade, a gente está chegando ao fim do workshop, né? Parabenizar aí o Matheus de ficar nessa missão de encerrar. Fecha com chave de ouro. Excelente apresentação, professor Matheus. E eu queria só trazer um ponto a mais, porque isso não está no comitê, não está no documento do COB, mas é uma coisa que a gente está adotando para o GTP. Que o Mário comentou, o Matheus também entrou nesse assunto, que é a responsabilidade que a gente tem enquanto profissionais para essas crianças que não serão talentos. Então, até aprofundando aquela questão do Voxport, é um pouco nesse sentido. A criança que ela não for talento esportivo, digamos que para ser olímpica, ele vai estar fazendo esse direcionamento para outras escolas. Essa criança que não será, digamos, campeã olímpica, ela pode ser campeã nacional. A criança que não vai ser campeã nacional, ela pode ser campeã regional. A criança que não pode ser campeã regional, ela pode ser campeão municipal. A criança que não vai ter essa predisposição para ser campeã, ela pode estar praticando o esporte como saúde e qualidade de vida. Então, a ideia e foi uma coisa que a gente se preocupou, porque o Comitê Olímpico está na seara dele, que é talento esportivo. É pegar aquele 0,2% e transformar em potencial de medalha de ouro. Isso é o que o Comitê Olímpico vai estar observando de maneira maior. Mas a gente, enquanto pesquisador, professores, profissionais de educação física, a gente tem também essa responsabilidade social. Então, por isso a gente trouxe o incremento do Voxport, que é aquelas crianças que não forem atletas, que não se tornarem atletas, que não vão ganhar medalhas, a gente, pelo menos, vai tentar transformar numa sociedade mais saudável e com qualidade de vida. Então, a ideia é utilizar o esporte como uma ferramenta de orientação esportiva que vai trazer esses aspectos benéficos para a saúde do indivíduo de maneira geral. Então, quando a gente fala de 0,2% aí de talentos, a gente tem todos os outros também, quem sabe, tomara, a gente vai fazer essa parte, também praticando modalidades esportivas. Esse é o intuito maior. Ótimo, Michael, muito importante mesmo isso que você falou, e assim, para quem está na escola, né, a gente vê mesmo muito essa questão. Eu sou professor de educação física e aqui a ideia na educação física não é só o esporte, né? De fato não é desenvolver só o esporte, mas isso faz parte também, né, da educação física, tem que ser desenvolvido, a escola é um ambiente propício para o desenvolvimento do esporte também, né? Assim como do esporte de participação, não é que todos vão para o esporte de rendimento, mas a gente tem que incentivar o esporte de rendimento também e o esporte de participação. E como você falou, essa responsabilidade social, né, na promoção da qualidade de vida. Legal.
Pessoal, então eu queria agradecer a todos. Esse foi o nosso primeiro workshop, né? Que a gente trabalhou esse sistema de identificação e desenvolvimento de talento para o esporte, o documento do Comitê Olímpico do Brasil. Agradecer muito a participação dos integrantes do GTP, né, do nosso grupo de trabalho e pesquisa, de orientação da vocação e detecção de talento esportivo. Agradecer a participação, né, de quem ainda não estava aqui no grupo, o Carlos, que acompanhou a gente hoje. Ontem também a gente teve a Elaine, né, que acompanhou a gente. Então, agradecer muito ao grupo pela realização desse workshop. A gente conseguiu, né, com todas as dificuldades, né, de horário, de encontro, né, entre nós, assim, mas deu tudo certo, todo mundo se dedicou. Foi bem importante para o nosso grupo. Agradecer o Labim, né, porque a gente está lá na UNIT, né, em Sergipe, desenvolvendo dentro desse grupo de pesquisa, né, e então aí a gente pode encerrar então o workshop. Não sei se o Carlos também queria falar alguma coisa, alguém, se quiser, né, podem se manifestar, tá? Chama. Aqui, até para não tomar muito tempo, é só para agradecer a oportunidade, me coloco à disposição para participar sempre que puder, tá, como ouvinte, até mesmo falar alguma coisa. Eu falei em um momento que eu ia falar o seguinte: como eu milito muito no esporte de alto rendimento, e quando eu vejo esse trabalho árduo que nós, pesquisadores, que eu também sou pesquisador, fazemos, né, para formatar os projetos, né, formatar os cadernos de encargos, as diretrizes e por aí vai. Acho que um dos maiores empecilhos que nós vamos ter, por incrível que pareça, não é um empecilho material, não é o material humano para trabalhar, não é nada disso. São os treinadores que já estão no mercado, que acham que isso não serve para nada. Sabe? É o que eu mais escuto dentro eu milito curso, eu ministro curso para a quadra e para a praia, no Brasil todo, inclusive para outros países. É o que eu mais escuto, são treinadores que já têm rodagem, que já têm bagagem, que são os espelhos, né, dos novos treinadores, falar assim, não, isso não serve para mim, isso não vai me trazer título, isso não vai funcionar para nada. Parece ser um balde de água fria, mas é uma coisa que deve ser colocada como uma luz amarela, né, em como chegar nesses caras e falar assim, olha, é importante sim. Tá? Porque o jovem a gente vai chegar, o atleta a gente vai trabalhar não só pensando numa medalha, mas pensando no social, no fomento de um ser humano, né, na construção de um ser humano, mas o treinador, ele hoje é um empecilho, sim, por incrível que pareça. Ele acha que isso, nada disso funciona. Então, que bom que você tocou nesse ponto, Carlos, porque, na verdade, assim, eu estudando essa parte aí há algum tempo, né, eu peguei um artigo que falava justamente sobre isso, né, dessa questão do censo, né, então ele fazia um levantamento, por exemplo, mostrando o quanto que os treinadores entendiam ou conseguiam expressar como eles avaliavam os talentos e, na verdade, eles não conseguiram mostrar, não existe um padrão, né? Eles não conseguiram expressar como eles fazem isso. Né? Então, foge um pouco do que a gente pensa, né, do estudo mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, o artigo trazia a importância que esses treinadores têm para auxiliar quem está pesquisando sobre essa área para justamente integrar essas informações, porque o treinador ele está no dia a dia com o atleta, então ele tem um conhecimento do atleta, né, digamos assim, talvez ele não consiga expandir, né, e quando a gente conseguir fazer essa integração, né, ao invés de, não, os treinadores não vão conseguir ajudar a gente, ou, não, os treinadores falam, a pesquisa não serve para nada, ou esse pessoal que fica falando muito, né, não serve para nada, o interesse é o que eu faço aqui, que eu já sei fazer.
Então, enquanto ficar, eu acho que essa disputa, né, quem perde é o atleta. E quando a gente conseguir fazer então essa integração, usar o conhecimento, né, a experiência que o treinador tem para produzir mais conhecimento e conseguir ajudar mais o atleta ou a criança, né, que não está ainda no treinamento, digamos assim, na identificação ainda do talento, a gente vai conseguir melhores resultados, né? E como você falou, por exemplo, tem aqui a gente tratou, né, dessa questão do treinamento precoce. Eu tenho amigos aqui da minha cidade, de Campo Grande, que treinavam natação, e aí treinaram aqui, ganharam, tiveram uns resultados, chegaram, depois acho que eles foram para o Rio até para tentar, né, competir, continuar nessa vida, e o treinador falou para eles, não, você aqui, você já está só o bagaço, você não serve mais para mim, né? Então, assim, são condições que talvez hoje tenha mudado, né? Essa minha colega já aconteceu isso, por exemplo, há muito tempo, mas eu acho que a gente ainda tem muito para agir, né? Muito para mexer nesse sentido, né? De realmente colocar a pesquisa a favor dessas pessoas, né? Porque são pessoas. E uma outra coisa que também é de um artigo, né? Como que o atleta é tratado, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Muitos treinadores assim com uma violência mesmo, né, em relação aos atletas, e daí tinha um artigo discutindo que eles ferem muito do que a gente chamaria aqui, que é o ECA, né, lá na Noruega, por exemplo, essa lei deles lá, né, essa questão da criança e do adolescente, como que com os atletas isso é muito invadido mesmo, então ele não tem, né, atenção para isso. Então, acho que é uma coisa bem importante e que, então, por isso, acho que quem está pesquisando na área né, e quem é o treinador tem que fazer realmente essa integração para melhorar, né, para atingir as pessoas que participam, né, do esporte. Professora, só um adendo em relação a isso, uma fala que até do professor Stélio, que ele coloca, é que essa nossa entrada em relação aos treinadores vai se dar pelo seguinte, o argumento que os treinadores usam é que nesse modelo existente, dessa maneira adegrada que é realizada hoje, eles já descobriram Ronaldinho Gaúcho, já descobriram Pelé, já descobriram diversos atletas aí renomados internacionais. Então, para eles funciona porque assim tem sido. O que a gente vai precisar inverter, a nossa missão vai ser essa, e o argumento que a gente vai precisar utilizar é quantos Ronaldinhos, quantos Xuxas, quantos Pelés a gente deixou de identificar por conta desse modelo. Porque identificar vai ocorrer, o talento ele vai sobressair em algum momento. Agora, quantos a gente perde é que a gente vai precisar em algum momento colocar isso em cálculo e mostrar que vale mais a pena a ferramenta científica do que simplesmente mensurar ali por empirismo, né? E uma outra dificuldade também que a gente vai ter que eu trazendo aqui essa questão, a gente menciona Ronaldinho Gaúcho, Pelé, que é a cultura do futebol. Detectar o talento não necessariamente vai ser no futebol, mas para a maioria das pessoas, 90% da população vai imaginar que é isso. Então, às vezes aquele indivíduo ele vai ser um mega campeão, mas no cricket, no biribol, no triatlo, pentatlo, e a questão vai ser a aceitação disso, dizer, ó, você pode ser um campeão olímpico em biribol, mas não vai ser um jogador de futebol. Então, possivelmente a gente vai precisar quebrar essa cultura, porque o indivíduo ainda vai tentar o futebol, ainda que as chances sejam menores. Então a gente vai ter algumas dificuldades aí pela frente, mas quem sabe a gente consiga aí uma política pública de um país melhor voltado às modalidades esportivas, né? Exatamente, Michael. E usando realmente esses dois exemplos que você falou, um resumo geral que eu faço é realmente, quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir incluir muito mais do que excluir, que é o que acontece. Hoje a gente mais exclui, né, do que inclui. Então a gente
outras modalidades, outras pessoas que poderiam participar, né? Então, a ideia é essa, a inclusão, né? Eu acho que é isso que é a palavra, né? Legal, pessoal. Muito obrigada, então. Vamos encerrar aqui nosso workshop, ou se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, tá? Aí vocês avisam. Mas acho que já dá para a gente encerrar por hoje. Eu vou parar aqui a gravação, depois